Boa tarde a todos, meu nome é Patrícia Cares Mariotti, eu sou juíza titular da primeira vara de Campo Limpo Paulista e eu vou dizer um pouco para os senhores a respeito da minha experiência. Vai ser um bate-papo compartilhando as experiências vividas ao longo desses 10 anos de magistratura. Hoje nós estamos recebendo aqui, como diz o Emílio Surita no Pânico, a encantadora presença da doutora Patrícia Cares Mariotti. Para mim é até difícil apresentar a Patrícia formalmente, porque a gente é amiga há muito tempo. A gente estudou junto na graduação da PUC, os 5 anos da graduação, né, na mesma sala nos 2 últimos anos, quando a gente mudou para a noite. Como todo mundo que fazia estágio e trabalhava durante o dia e depois tinha que fazer faculdade à noite. Então, a gente estudou os primeiros anos de manhã e depois foi estudar à noite junto, né, Paty? E ela tem uma história que eu já conhecia um pouco da história dela até ela entrar na magistratura, porque a Patrícia sempre foi uma aluna brilhante, das melhores da turma, né? Era como eu do interior, então eu era de São José, ela era de Jundiaí, começou vindo na van também, né? Que vinha na van de Jundiaí, que era famosa, que o pessoal vinha e voltava. O pessoal de Jundiaí conseguia fazer bate-volta, eu lá de São José já não dava para fazer. E um pouco do espírito que a gente tem no curso, como a gente fala, tem misturado, né, balanceado esses conteúdos de direito com conteúdos de liderança que a gente falou para vocês. Hoje a Patrícia está aqui mais para falar para vocês de liderança, de experiência de vida, de como vencer desafios, porque quem se propõe a prestar um concurso público, primeiro tem que ser uma pessoa vocacionada, né, porque é um serviço público, ela tem que entender que ela vai trabalhar para o público e a vida dela vai virar pública, vai deixar de ser privada como era antes, e é uma missão das mais importantes que a gente tem na sociedade, seja da magistratura, no Ministério Público, né? Mas eu acho a magistratura uma profissão belíssima. Acho que além da vocação, tem a sensibilidade, tem a determinação que a pessoa tem de querer fazer a coisa certa. E a ideia é que a Patrícia viesse aqui compartilhar essa experiência com vocês hoje. Contar um pouco de como foi o começo dela, essa fase de estudos que ela teve que fazer, o que ela teve que superar de desafios. Depois que ela superou esse desafio, o desafio da liderança, de ter que ter uma equipe que você não escolhe, né? São funcionários que são concursados e você vai ter que liderar, engajar essas pessoas naquilo que você acredita. E também falar um pouquinho para vocês até das dificuldades dessas decisões, né? Dos processos de tomar de decisões, da responsabilidade que ela tem que ter. Então eu não vou me estender muito mais, vou realmente só reforçar o nosso agradecimento, Patrícia, por você estar aqui hoje, ter aceitado esse nosso convite para compartilhar a sua experiência. Contei para todos eles que você está indo nos representar na Índia. Se você puder contar um pouquinho também sobre o que é o Congresso, como que apareceu esse convite que você está indo lá para falar. E vai ser um prazer, pessoal. Daqui a pouco a gente abre também para perguntas. A Patrícia vai contar um pouquinho, fazer esse compartilhando experiências, que é como a gente está chamando este quadro do nosso programa, né? É um oferecimento. Vai fazer essa conversa com a gente. Realmente a ideia é que a gente tenha um bate-papo aqui agora. Tá bom? Obrigado de novo, Patrícia. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Cares Mariotti, como o Dr. Guilherme aqui me apresentou. Inicialmente, eu já digo aos senhores que eu não sou palestrante, não sou professora. Eu não costumo aceitar convites de falar em público, porque eu não gosto de falar em público. Mas um convite do Dr. Guilherme eu não pude recusar. Porque, como ele mesmo disse, é um amigo de longa data, é uma pessoa que eu admiro muito. E, para mim, é uma honra estar aqui, falar com vocês, e eu espero que seja mesmo um bate-papo, né? Então, como ele mesmo disse, eu estou aqui realmente para compartilhar essas experiências, para dizer como que foi esse período de estudo e como que está sendo agora na magistratura, principalmente nessa fase difícil que a gente vem enfrentando. Então, o Guilherme ele preparou para mim um roteiro, e eu pretendo seguir, responder as perguntas, e aí, ao final, eu abro para os senhores, então, ficarem à vontade para me fazerem as perguntas. A primeira pergunta, ele colocou assim: conte-nos como ou desde quando surgiu seu desejo de ingressar na magistratura, e o que te motivou a ser juíza. Bom, então eu ingressei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo aos 17 anos. Então, naquela época, a gente não tem muita ideia. Eu não sou de família de jurista, meu pai não é advogado, nem juiz, nem nada. Então, eu não tinha muita noção do que seria, né, essa carreira jurídica. Eu gostava de tomar partido, de escrever dissertação, de defender pontos de vista. E aí eu ingressei, né, na Faculdade de Direito. Então, logo eu comecei a fazer estágio, eu me interessei pelas carreiras públicas. E aí eu fui fazer estágio no Ministério Público, no Tribunal do Júri.
Fiquei lá 1 ano, em Pinheiros, no Tribunal do Júri, mas daí eu já vi que promotor não era muito minha cara. Eles têm assim um perfil, eles são muito combativos, eles têm um perfil diferente. Eu gostava mais da carreira do juiz, da imparcialidade, da tranquilidade. Isso acabou me atraindo mais, né? E aí, mas mesmo assim, eu acabei indo fazer estágio em escritório de advocacia, trabalhei na área civil, na área criminal, mas também vi que não era por aí. Até a área de família eu gostava, porque eu gostava de fazer conciliação. Então, antes de ingressar com a ação, eu falava, não dá para chamar a outra parte, a gente senta e a gente tenta, né, compor. Daí eu falava, bom, mas espera um pouquinho, né? Então, acho que eu estou mais assim de conciliadora do que de advogada. Mas daí, no 5º ano, eu já fui me dedicar mais para concurso. Aí já comecei a fazer cursinho junto com a faculdade. Então, de manhã, eu vou fazer a faculdade, Guilherme. A gente estudou junto, na verdade, foi no 4º ano à noite. No 4º dia. No 5º, eu acabei indo de manhã de novo. E aí eu fazia cursinho à tarde e comecei já a estudar à noite para concurso. Formada, aí foram 2 anos que eu estudei exclusivamente para concurso. Aí eu fiz Damásio, fiz Marcato. E aí depois surgiu um convite para eu advogar junto com uma amiga minha, que também estudava para concurso. Aí ela falou, olha, Patrícia, vamos fazer o seguinte, a gente faz aquele convênio, né, da Defensoria OAB, tudo que entrar, metade para mim, metade para você, e a gente continua estudando. Falei, bom, tudo bem. Minha mãe tinha uma sala que ela não usava, né, então a gente não teria que pagar aluguel. Aí foi assim, aí a gente começou a advogar, estudava, estudando. Aí, só que nossa renda era R$500 por mês, né? Então não era muito agradável, né? Daí começam as pressões. Eu sempre falo, né? A pressão interna e a pressão da família, que não é fácil. Minha família, como não era da área, né? É difícil eles entenderem. Nossa, daí você vai prestando, não passa. Como é que fica? Não ganha dinheiro? Vai ficar até quando, né? Então, por mais que os pais sejam compreensivos, é uma fase bem difícil. Então, assim, daí do 3º ano e nada, e prestava concurso e nada. Aí eu fui chamada para trabalhar no tribunal como assistente de um desembargador. Era um cargo de comissão. E aí quem até me convidou falou, olha, vai lá, mas assim, ele é uma pessoa bem exigente, bem difícil, pode ser que não dê certo. Falei, não, sem problema nenhum, eu vou e tudo sem problema. Aí comecei a trabalhar no tribunal. Aí foi um período muito legal para mim. Assim, eu morava em Jundiaí, eu pegava ônibus, aí eu ia, trabalhava de manhã no tribunal, à tarde, pegava ônibus na volta e à noite eu continuava estudando. Só que como eu comecei a ganhar um pouquinho mais, aí eu dei aquela desanimada, né? Eu já estava ali há 3 anos e meio, quase 4 anos, e sem passar em concurso. Aí eu falei, ai meu Deus, será que é para mim isso mesmo, né? Acho que eu não vou conseguir passar nunca, né? A gente dá aquela acomodada. Mas daí eu sempre falo que aparecem uns anjos na nossa vida, né? Eu tinha um colega meu que ele ia comigo no ônibus e ele falava assim, Patrícia, não para de estudar, faz 4 anos que você está estudando, né? Continua. E ele também estudava para concurso, só que ele advogava aqui em São Paulo. E aí ele me animou e eu retomei os estudos. Aí eu comecei a fazer de novo um cursinho à distância do Luiz Flávio Gomes, lá em Jundiaí. Então eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, ainda ia para o cursinho, estudava final de semana e tal, dei aquela reanimada. Aí abriu uma prova do Ministério Público. Não passei. Aí logo em seguida abriu da magistratura, aí eu passei para a 2ª fase. Nossa, aí foi aquela coisa, né? Falei, meu Deus, e agora, né? Nisso eu já estava 4 anos prestando. O que eu faço agora? O que eu faço, né? A primeira vez que eu estava ganhando um salarinho acima do salário mínimo, né? Então eu falei, e agora? Eu peço exoneração, não peço, e depois, se eu não passar no concurso, vou estar desempregada, o que eu faço? Mas graças a Deus, e assim, o desembargador com quem eu trabalhava, ele não me dava férias. Ele falou, você vai ter férias quando você completar 1 ano de tribunal, né? Então, falei, bom, sem problema, vou dar um jeito. E aí eu acabei alugando um flat do lado do gabinete
perto da Paulista, né? E aí continuei com as 2 atividades. Então, daí eu trabalhava e estudava para daí para a segunda fase. E até é bem engraçado, né? Que a gente passa cada perrengue, assim, que eu falo, nossa, eu estudando, madrugada, de repente, quando eu vejo, assim, o meu andar inteiro era de garota de programa. Eu falo, meu Deus. Tava difícil se concentrar. Tava difícil, né? Daí eu estudando lá os do Capião, os requisitos e tal, e eu falo, meu Deus, não, calma, foco, vamos lá, vamos focar, vai dar tudo certo. E aí teve até o sorteio, né? Daí eu consegui passar para o exame oral, para a minha alegria e a alegria da minha família também. E aí até você me perguntou hoje, né, como que seria o sorteio, né? Então aí é feito um sorteio lá no tribunal, um sorteio público, né, do dia da sua prova, para você saber o dia da sua prova. Aí minha prova foi marcada para o dia 25 de maio de 2006. E aí eu tive 13 dias de férias, eu completei 1 ano de tribunal como assistente, aí o meu desembargador falou, não, então agora fique tranquilo, vai estudar. Aí eu tive 13 dias de férias exclusivamente para estudar para o exame oral. E foi muito bom, assim, porque aí eu ela até me perguntou se eu ia assistir aos exames orais, se é aberto ao público, se a gente pode ir. Sim, eu fui. Eu sempre falo, assim, é muito bom fazer prova. Eu, nesse período todo que eu estudei para concurso, eu fazia muita prova. O que me ajudou foram os cursinhos, né? Eu tinha, né, na época, muita memória auditiva. Hoje em dia ela está um pouco falha. Mas eu gostava muito de assistir aula, então, como eu fiz vários cursinhos, eu sabia que determinada matéria estava melhor de acordo com aquele professor. Então, eu me lembrava dele falando, de onde que estava a matéria. E eu também fazia muita prova, tanto prova simulada, né? Então, assim, pegava prova de tudo que é estado, fazia, me ajudava bastante. E me inscrevia também nos concursos. Né? Ela me perguntou até se eu fiz prova em outros estados. Fiz só no Rio Grande do Sul, porque eu não queria ir para longe, né? Então, eu falei, minha amiga me convidou para ir para o Rio Grande do Sul. Eu falei, não, eu vou, mas graças a Deus eu não passei, porque eu não ia aguentar aquele frio daquele lugar, pelo amor de Deus. O que eu queria mesmo era a magistratura de São Paulo, ou MP eu prestava, né? Mas o que eu queria mesmo era a magistratura, e graças a Deus deu certo. Bom, vamos lá. Daí a segunda pergunta da trajetória, como é que foi até a aprovação, se eu trabalhei, prestei outros concursos, fiz cursinho, estudei por conta. Então foram 4 anos, 4 anos estudando, depois da faculdade ainda, né? Quer dizer, você já tinha começado no 5º ano da faculdade, então foram 5 anos. 4 anos e meio. 4 anos e meio, praticamente, que, né, você fazendo esses estudos para conseguir aprovar. Mas aí, quer dizer, da vez que você foi para a segunda fase e para o oral, você já passou de primeira, vamos dizer assim. Graças a Deus. Então, quer dizer, você não teve que fazer isso de novo, né? Não. O que é muito bacana. E é bacana porque, não sei se vocês daí conseguem ver isso, mas o olho dela encheu de lágrima a hora que ela falou que ela passou para a segunda fase, porque eu sei o que é essa emoção. Eu lembro também, tem muitas... eu lembro quando eu depositei minha dissertação de mestrado, eu depositei ela numa terça, a minha primeira filha nasceu no domingo. Então, são 2 lembranças que eu nunca esqueço, porque era eu tendo que fazer o trabalho, tipo, virando noite para terminar o negócio e tal. Pum, entreguei a dissertação na terça, ela nasceu do domingo para segunda, no domingo de Páscoa, assim. E é uma coisa também que até hoje, quando eu lembro, é uma sensação inigualável. Você, venci, talvez mais até do que no dia da defesa. No dia da defesa eu fiquei um pouquinho nervoso, mas estava mais aliviado que nervoso. Na hora, difícil ele escrever. Sentar aqui para falar 2, 3 horas, a gente dá um jeito, né? Normalmente as pessoas demoram 9 meses para ter 2 filhos, pois né? Foi uma semana. Bom, eu não casei ainda, não tenho filhos e, assim, para mim foi a minha maior alegria até hoje passar no concurso. Pode ser que quando eu tenha filho, quando eu case, eu ainda não sei. Mas vão ser equivalentes, nunca vai substituir isso, né? Não, realmente, assim, porque a gente se dedica muito, né? Então, até tem aqui uma pergunta que fala da dificuldade, o que você fez para vencer essa dificuldade. São muitas restrições, né? Então, tem muita gente que me pergunta, você recomenda? Você acha que eu devo prestar concurso? Você acha que é bacana, tal? Então, assim, eu acho que a decisão é muito da pessoa, né? Porque é uma fase de muita restrição. Então, você tem que pensar, eu estou disposto a isso? Né?
Se você estiver disposto, você tem que saber o que você vai enfrentar, que é uma fase, às vezes, de falta de dinheiro, de sua autoestima tem que estar ali, você tem que estar equilibrado, porque você vai aguentar a pressão da família, dos amigos. Muitos vão te chamar para sair. Vamos sair. Mas é só hoje. Tá, mas assim, não é só hoje, porque depois do dia seguinte você também não está bem, e até você voltar para o foco ali, então é difícil. Então eu nunca sei o que responder quando alguém me pergunta, você acha? Quando a pessoa fala, não, eu quero, você me ajuda? Aí é diferente. Porque aí eu posso passar o que eu vivi, como que, né, o que eu sugiro que a pessoa faça para que ela trilhe aí um caminho aí de sucesso. Então é isso. Então aí eu coloquei assim que tem a fase das restrições, que a gente tem que driblar com muita paciência e tal, a questão da pressão interna. Aí tem uma pergunta que diz assim: qual foi o maior aprendizado que você teve nesse processo todo? Pode ser uma lembrança positiva ou negativa. Então, é o que eu sempre digo, né? O aprendizado que eu tive é que todo esforço é recompensado. Então, nada é perdido, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, estou estudando e eu não vejo resultado, será que eu estou no caminho certo, né? Aí eu até escrevi essa frase aí que eu gosto bastante, né? Que muitas falhas da vida ocorrem quando não percebemos o quão próximos estávamos do sucesso na hora em que desistimos. Então, às vezes, você está ali para passar e daí você desiste. Né? Então, é claro, né, você não vai ficar 20 anos ali prestando. E, né, primeiro você tem que se dedicar, você tem que colocar a mão na consciência e falar, bom, eu estou dando o meu melhor. Se a resposta for positiva, calma. Né? Não precisa ser gênio, não precisa estar na família de juiz e desembargador, de ministro, não. Sabe? Qualquer um pode passar. Né? Só você se dedicar, é só você, né, estudar e você vai chegar lá e acreditar, ter fé. Né? Minha mãe sempre falava, né, que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Né? Não sei se é verdade ou não, mas eu acredito. Eu acho que a fé ela tem muito resultado positivo no sucesso, seja que for, na área pessoal, na área profissional, quando você tem alguma doença na família. Eu acho que a fé é muito importante, independentemente de religião. Né? Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, mas eu tenho fé. E eu acho que isso acaba ajudando muito. Bom, aí, vamos lá. Então, conte como foi a sua vida depois de aprovada no concurso. Bom, aí tem um segundo anjo, né, que apareceu na minha vida, que é uma amiga minha, que é juíza, que é a Helena. Eu até cheguei a mencionar para você, Guilherme. É uma amiga que eu conheci no tribunal, e ela era mais nova que eu, ela trabalhava como desembargador, e aí teve a prova do Ministério Público, antes dessa prova da magistratura que eu passei. Só que ela passou para a segunda fase do Ministério Público, e aí ela pediu exoneração para ficar só estudando, né? E daí logo em seguida teve na magistratura e aí eu prestei e aí eu passei para a segunda fase. E aí eu estudava com ela para a segunda fase, depois para o exame oral, né? E ela era uma pessoa, ela é uma pessoa inteligentíssima, né? Enquanto eu era muito prática, né? Então assim, eu lia muito material de cursinho, me aprofundava em algumas questões na doutrina, em livros, mas eu lia muito material de cursinho, lia muito lei seca, né? Eu acho que cada fase tem as suas peculiaridades, né? Então, primeira fase é lei seca, segunda fase é escrita, então você tem que ter ali um conhecimento mais profundo, você tem que se aprofundar em algumas matérias, e o exame oral é aquele salve-se quem puder, né? Exame oral é equilíbrio. Eles falam que não é eles não estão nem avaliando a parte jurídica, né? Eles estão avaliando mais a questão emocional, porque a parte jurídica eles já avaliaram. Então essa minha amiga Helena, eu estudava com ela e eu falo que ela tem muita participação na minha aprovação. Porque enquanto eu estudava material de cursinho, decorava, ela lia ela não tinha nem televisão na casa dela. Ela lia livros 3 vezes, o livro inteiro. Nossa, Eli Lopes, nossa, mas todos, ela lia, ela falava, mas isso aqui... E eu conversava com ela, eu estudava com ela, ela falava assim, Patrícia, você está sabendo muito. Eu falava assim, não, se a Helena está falando que eu estou sabendo, eu acho que eu estou sabendo alguma coisa. Então eu comecei a acreditar nisso, isso também me ajudou muito, melhorou muito minha autoestima. E aí eu fui assistir ao exame oral dela, ela foi brilhante, né? Daí ela passou na magistratura, passou para o exame oral da magistratura e ela não passou no Ministério Público.
E aí ela foi assistir ao meu exame oral também, da magistratura. E aí foi muito interessante, assim, porque daí, depois do exame oral, né, quando todos são examinados, eles fazem a proclamação do resultado, que é lá no tribunal, é uma sessão solene, né? Nossa, e todo mundo vai, né? Os candidatos, a família, né? E eu fui com a Helena, minha família também foi, né? E aí ela falou assim, ai, Patrícia, eu assisti o seu exame oral, eu sei que você foi muito bem. Será que o doutor Grava, que era o meu desembargador, será que ele me aceita como assistente? Porque eu acho que eu não vou passar, e não sei o quê. Falei, calma, Helena, calma, vamos esperar o resultado, depois a gente vê o que a gente vai fazer da vida, né? E aí começou. Primeiro colocado, fulano. Segundo, terceiro, quarto, Helena Campos. Ai, você passou! Aí... quarto, quinto, sexta, virava a folha. E meu nome nada. Aí eu já comecei a chorar. Eu falei, pô, não deu, não passei. Né? Ela deu a mão pra mim, ela falou, Patrícia, calma, seu nome tá na lista, eu tenho certeza, calma. Aí, fulano, Patrícia Caires Mariotti, fulano, acabou. Ou seja, eu passei quase fechando a porta, mas não importa. O que importa é que meu nome estava lá. E aí, assim, a alegria é muito grande, assim, é muito grande. É um momento muito tenso, assim, porque aí tem gente do seu lado que não passou, aí começa a chorar. Mas eles chamam todo mundo, então tem gente que não passa e só vai saber lá na hora. Só vai saber na hora. Tem gente que não tem coragem de ouvir lá, né? Então espera publicar. Mas eu falei, não, assim, seja o que Deus quiser, né? Se eu não tiver passado, eu vou ficar triste do mesmo jeito, né? Então, vamos lá, vamos encarar. Você teria a alegria de estar lá. De ouvir meu nome lá, né? Aí comecei, aí aprovada, né? Aí a Escola Paulista de Magistratura, eles dão um curso pra gente, preparatório, foram 4 meses aqui em São Paulo. Então, de manhã, eles ministram aulas, assim, bate-papo, eles falam uma visão geral, eles dão uma ideia de cartório, como que vai ser a rotina, né? E aí, à tarde, a gente vai para as varas. É sempre 2 pessoas, dois juízes substitutos, né? No caso, eram eu e mais uma outra colega, se chamava Miriana. Então, aí a gente passa por algumas varas aqui de São Paulo, daí a gente realiza audiências e depois sentencia. 4 meses. E aí, como minha aprovação não tinha sido lá das melhores, né? Então, eu acabei indo para Andradina, né? Porque... Você sabe onde é Andradina? Não, quem não sabe onde é Andradina é bem no noroeste do estado, assim. É quase Mato Grosso do Sul. Porque, assim, depois da aprovação, saem as cidades, né, em que há vaga. Então, aí o primeiro colocado, ele escolhe, aí o segundo, o terceiro, aí vai sobrando, né? Então, no meu caso, eu tinha opção de Andradina, Itapeva, Presidente Bernardes, Venceslau, onde está o Marcola. Aí eu falei, bom, então, assim, dessas opções, né, eu pensei, eu falei, acho que Andradina é longe, mas eu sabia que não era ruim. Então, eu acabei indo para Andradina. Aí foi bem legal, assim, é uma experiência, assim, incrível, né? Assim, é um choque de realidade, assim, que de repente a gente é estudante e do outro dia a pessoa está chamando a gente de excelência, né? Então, assim, é muito engraçado. Mas foi muito bom, assim, era uma cidade pequena, mas... não tinha, o trabalho era organizado, o cartório era organizado, mas é muito diferente, né? A gente está acostumado aqui com São Paulo, eu sou de Jundiaí, mas do lado de São Paulo, não é ainda aquele interior, né? Então, trabalhar lá na Andradina como juíza é muito diferente, né? Então, todo mundo te olha no supermercado, você não pode ir na academia, todo mundo vai ver que roupa que você está, sabe? De calça justa. Então, você tem que ter, né? Como o Guilherme falou, né? A gente acaba virando figura pública, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados, tem que ser mais discreta, né? Então, foi muito interessante. Aí, depois de Andradina, eu acabei me removendo para Santos. Então, eu fui juíza substituta em Santos, fiquei na vara do júri, exclusivamente. Aí, peguei casos assim super rumorosos. Assim, eu era juíza bem novinha. Aí, o primeiro processo que eu peguei lá era um processo de 16 volumes.
assim, super midiático. Era um caso de uma estagiária que tinha matado uma colega de trabalho para ficar no lugar dela. E antes de matar essa daí, ela tinha assim, era um caso assim bem interessante assim. Agora eu posso falar porque é público, né? Então não é segredo de justiça, igual ao do Fantástico. Então era uma colega aí ela se apaixonou por um diretor da empresa, da Petrocoque. E aí ele falou, ela terminou o período de estágio e ela falou: "Ah, eu queria ficar, né?" Aí ele falou assim: não dá para você ficar. Aí ele disse em tom de brincadeira: "Não, só se morrer alguém." Aí, na cabeça da pessoa, aquilo vai... Cuidado, a palavra tem poder, né? E aí ela começou a tramar, ela tinha assim, alguns colegas bandidinhos, assim, primos, ela começou a tramar aquilo. E aí, inicialmente, ela sequestrou a mulher do diretor, não deu certo. Aí ela tentou matar uma funcionária, não deu certo. Daí teve uma mulher que ela até tinha participado do chá de bebê dessa funcionária. Aí essa funcionária voltou para o trabalho, aí ela foi com o primo lá e eles mataram essa mãe. Ela tinha até participado do chá de bebê. Então eram 3 crimes, era um sequestro, uma tentativa de homicídio, um homicídio consumado. Então era um processo de 16 volumes, lá o Fantástico, todo mundo lá, a mídia. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Nossa, por causa de um estágio? Por causa dele. Era por causa dele. Uma questão amor, né? Os crimes passionais, né? O que você faria? Então, assim, a gente enfrenta, né, as dificuldades, né? Mas daí é rezar, pedir inspiração, né? Confiar e tudo vai dar certo. E vamos lá. E aí, de Santos, depois desses casos, aí também tive outros lá, de policiais militares. Santos foi bem pesado, assim, lá tem muito PCC. Eu saía do fórum 2h30 da noite, assim, com escolta. Foi bem difícil mesmo. Eu morava no Guarujá, né? Minha avó tinha um apartamento lá, então eu morava sozinha. No meu prédio era só eu, né? Então eu falei, nossa, eu aqui saindo 2h da manhã, entrando no meu prédio sozinha no Guarujá, mas tá bom, tudo bem, tranquilo. Aí, de Santos, eu me promovi para Montemor, que é uma cidadezinha pequena, perto de Campinas. E aí lá eu fiquei 4 anos como titular de uma vara de Montemor. E aí, de Montemor, eu fui para Campo Limpo Paulista, que daí era do lado de Jundiaí. Daí eu estou em casa. Daí minha família é toda de lá, então aí eu estou em Campo Limpo agora faz 5 anos já. Então, minha carreira, mais ou menos, é isso. Lá em Campo Limpo, eu faço cível, é vara acumulativa, tem 2 juízes. Então, eu faço cível, crime e júri. E o eleitoral também, eu sou juiz eleitoral lá. Não sei se eu vou sair de lá, vamos ver como que a vida me reserva. Pode ser que o pouco que te resta de vida, né? Com 4 vagas, tipo, 4 áreas, um pouco que te resta de vida, você tenta fazer uma coisa ou outra, né, pai? Mas eu gosto, eu acho bacana, assim, matéria acumulativa, porque é bem dinâmico, né? Então você não fica naquela coisa, né? Então, assim, um dia é cível, outro dia é crime, outro dia tem um tribunal, tem um júri, então é bem diversificado. Isso torna a rotina muito dinâmica. Então, até ela estava me perguntando, a gente estava conversando a respeito de matéria federal, né? Se eu já tinha prestado concurso federal. Não, eu nunca prestei. Eu não gosto muito da matéria federal, né? É uma matéria mais de direito, não tem muito matéria fática, né? Então os juízes federais não fazem muitas audiências, né? E eu gosto mais das audiências, de lidar com o público, de tentar conciliação, né? Então, por isso que eu acabei mesmo escolhendo a área estadual. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma carreira brilhante, né? Eles têm uma estrutura muito melhor que a nossa. Né? Então, assim, por mais que eu adore assim, ser juíza, eu gosto muito, mas a gente enfrenta muita dificuldade. Né? A gente realmente tem a estrutura é muito ruim, né? A gente tem muito poucos funcionários para fazer frente a um volume imenso de processo. Né? Então, assim, a gente chega cheio de ideal, a gente chega com aquela vontade, mas a gente vai esbarrando em diversas dificuldades. Né? Até tem alguma pergunta aqui. Vamos ver, que fala das dificuldades cartorárias. Essa dificuldade de ter uma equipe, né, que você não vai lidar, quer dizer, qual que você sente que essa maior dificuldade que você tem no dia a dia com essa questão? É a falta de recursos, é a falta de equipe?
Eu acho que é a falta de equipe mesmo, porque aí o processo não é o juiz que... O juiz, claro, ele tem que fazer os despachos, as decisões interlocutórias, as sentenças, né? Mas tem atos ordinatórios que o cartório tem que fazer, né? Então, os mandados, expedir, né? Cumprir o processo. Então, não depende da gente. Então, a gente precisa de gente que faça isso, né? Eu sei que agora a gente está com o processo digital e isso tem ajudado bastante, mas a gente precisa de pessoal e isso acaba dificultando muito o nosso trabalho. Então, lá, assim, em Campo Limpo, a gente tem muito pouco funcionário para fazer frente, na minha vara, a 14 mil processos. Então, isso acaba dificultando bastante. Mas, assim, eu procuro ser muito prática, né? Então, assim, quando a gente entra no concurso, a gente quer colocar a doutrina, quer colocar a jurisprudência, quer fazer uma sentença de 5 laudas. Não, assim, não dá. Hoje em dia, assim, 2 laudas no máximo. Você tem que dar a resposta jurídica, dar a prestação jurisdicional e pronto. Fundamentar, pronto, acabou. Não dá para ficar floreando, porque, assim, é muita coisa. Né? Então, eu sempre digo assim, que quem entra, assim, chega, né, fazer aquela sentença gigantesca, não dá. Assim, porque aí, senão, a gente está prejudicando muitas outras partes, né? Em detrimento. Aí eu também costumo falar em relação a funcionário, que eu procuro sempre privilegiar o diálogo, né? O bom senso aliado ao diálogo. Então, frequentemente eu faço reuniões com o cartório, né? Eu deixo eles darem as ideias deles, porque eles estão ali na prática, ali com a mão na massa, né? Então, eles têm que falar, né? Eu acho que e ali surgem muito boas ideias, né? Boas práticas, e também os deixa motivados, né? Então, eu acho que isso, para mim, costuma funcionar bastante, assim, de estabelecer esse diálogo aliado ao bom senso. E também, na medida do possível, atender pedido de férias, as questões pessoais deles, né? Permuta, né? Porque, assim, se o funcionário está infeliz, ele não vai render bem e ele não vai prestar um bom serviço. Então, é claro que a gente não pode esquecer do serviço público, né? Então, a pessoa começa, né? Quero isso, quero aquilo. Não, espera um pouquinho, vamos ver se dá para você ir para aquela cidade, né? Vamos ver se vem alguém no lugar, não vem, como é que vai ficar aqui. Mas, assim, na medida do possível, procurar atender as necessidades pessoais para que ele se sinta, né, bem, sinta-se feliz no local de trabalho, porque a gente passa muitas horas lá, né? Então, vamos lá. Desafio... se o direito influencia ou não o desenvolvimento do país. Essa daí é uma pergunta mais teórica que a gente estava discutindo. Hoje a gente passou a manhã falando um pouquinho disso, discutindo isso. E além desses aspectos pessoais, a gente queria sentir isso. Quer dizer, de você, que é uma pessoa que está lá na linha de frente, né? Da entrega da prestação jurisdicional, e a gente fica aqui tendo uma discussão. Você lembra também da palestra do professor Carlos Ari, falando desse dever de motivação? Quer dizer, o teu exemplo dos 14 mil processos já foi citado aqui hoje umas 3 vezes, porque a gente fica falando isso, quer dizer, olha, tem que fazer o controle, tem que ver, mas, né? E aí, e se você, para fazer tudo isso, no fim, não entregar a prestação jurisdicional, quer dizer, não dar uma decisão, porque a pessoa quer saber se ela tem o direito ou não tem, talvez, né? Mas a gente estava com esse debate, quer dizer, que essa linha teórica, de sentir um pouco qual é a sensação que você tem, quer dizer, em que medida no seu trabalho, no seu dia a dia, tanto do ponto de vista que seja das teorias jurídicas, mas também do que você vê na prática, se você enxerga essa relação também entre direito e desenvolvimento, né? Não, sem dúvida, né? O direito impacta diretamente na vida das pessoas. Então, assim, a gente tem aquele cuidado, né? A gente tem aquele receio, é isso que tem que fazer, isso vai impactar, não vai. Mas também a gente tem que ser muito prático, porque senão tem outro processo ali que a pessoa está morrendo, né? Então você vai ficar pensando, esse medicamento é isso, é de alto custo, é autorizado pelo Rename, o SUS, está registrado na Anvisa. Então você tem que observar certos requisitos, mas você não pode ficar perdendo muito tempo num caso quando tem ali uma criança que está morrendo de fome, né, no outro processo. Então você tem que equilibrar, né? Você tem que ficar ali que nem o chinesinho dos pratinhos ali, né, tentando equilibrar tudo para que nenhum mal tão grave aconteça, né? É claro que a gente deve errar muito, né? Graças a Deus faz 10 anos e meio já que eu sou juíza, graças a Deus nunca tive uma representação e nunca soube de nenhuma decisão assim devastadora na vida de ninguém, graças a Deus. Né, mas com certeza eu devo ter errado muito, porque como ser humano a gente erra e erra muito. Mas é isso, assim, é tomar cuidado, estar sempre atento, né, para
dar ali a melhor prestação jurisdicional possível, né? Possível. Porque a perfeição dificilmente a gente consegue atingir com essa estrutura que nos é dada, infelizmente. Aí, vamos ver se tem mais alguma coisa. Aí tem uma questão aqui, né, que fala os casos mais complexos, sensíveis, delicados, né? Então, na minha opinião, eu acho que casos envolvendo crianças, crimes sexuais, é muito difícil. Né? Vara da infância, eu não faço infância e juventude lá, né? Eu sou da vara criminal, civil, tenho o meu outro colega que ele é da infância. Mas eu já trabalhei também em vara de infância. Eu não consegui ficar na vara da infância. Porque é muito triste, assim, você vai vendo assim, aquele cidadãozinho assim, naquela família desestruturada, né? E aí ele vai crescendo sem estrutura, e daí ele, sabe, a vida vai tomando um rumo, assim, é um ser que dificilmente ele vai conseguir um caminho de luz na vida dele. Então é muito triste. Aí você vai dando bronca, a gente, assim, como juíza, assim, tem que ser psicólogo, a gente tem que ser tia da creche, eu falo que a gente é um pouco de tudo ali. Então você vai vendo aquele ser em formação dando errado, e aí vai dar muito desespero. Então, eu não sou da vara da infância, mas mesmo assim, como na vara criminal, eu acompanho muitos casos envolvendo crianças como vítima. Né? Então, vítima de crime sexual, principalmente, é o caso que mais me atormenta. E tem muito, viu, gente? Nossa, a gente pensa que não. Assim, eu estou indo para a Índia, né? E lá eu vou dar a palestra do direito das mulheres no Brasil. Lá as mulheres, até assisti outro dia um documentário que diz assim, o título do documentário é O País que Não Gosta das Mulheres. E eu tô indo para lá falar dos direitos das mulheres, né? Minha mãe até falou assim, minha mãe tá indo comigo, minha mãe e minhas duas tias. Olha lá o que você vai falar, hein? Senão você vai ser presa lá. Ela tá levando uma delegação. Então, assim, eu estava assistindo o documentário O País que Não Gosta das Mulheres. Mas, pensando também aqui no Brasil, a nossa situação não é muito diferente. Aqui a mulher, assim, a gente fala em igualdade de gênero, né? A nossa situação não é das melhores, né? Por mais que na Constituição esteja estabelecido, né, que homem e mulher são iguais perante a lei, mas na prática todo mundo sabe, todo mundo está cansado de saber que as condições não são iguais. Violência doméstica é um caso muito comum, não é só na classe baixa, na classe alta também, e dos crimes sexuais também. Então, assim, voltando para a questão tormentosa, é muito triste ver uma criança ali abusada pelo pai, pelo padrasto, a mãe acobertando. Nossa, lá onde eu trabalho tem muito caso, muito caso. E é isso, assim, para mim, mais difícil é isso. Mas, assim, a gente lida muito com o sofrimento humano, né? Então, assim, eu acho que o Guilherme falou de sensibilidade. Então, é claro que, assim, a gente vai se blindando, a gente vai igual o médico, né? Que trabalha com a morte todo dia. Então, assim, a pessoa vai ficar insensível, impassível? Não, assim. Só que você vai se blindando. Mas tem um caso ou outro que é inevitável, né? A gente que toca mesmo o coração, que a gente fica sensível. Porque é mãe que perdeu o filho, é o filho que não tem ninguém ali para acolhê-lo, é aquelas situações desesperadoras. E você ali, às vezes, o destino de um cidadão está na sua mão. É claro que tem a segunda instância, né, para corrigir nossos erros ou para reformar, né, o entendimento. Mas a primeira decisão é sua, né? E às vezes a pessoa perde um prazo, não cabe nem recurso, e aí pronto. É a sua decisão que está valendo. Então, assim, tem que ter cuidado, é um cargo de muita responsabilidade. E eu falo para os senhores, assim, em 10 anos de magistratura, o saldo é positivo. Claro que existem muitas dificuldades, mas quando a gente sente que a gente está resolvendo os problemas, que a gente está tentando resolvê-los, quando a gente sente isso, é muito gratificante. Porque a gente sabe que a gente está deixando o mundo um pouquinho que seja melhor. Então, eu recomendo aos senhores, estou disponível para responder as perguntas. E desejo boa sorte a todos, que vocês fiquem firmes aí nos propósitos dos senhores, que vocês vão chegar lá. Tá bom? Obrigada. Deixa eu abrir aqui, então, para ouvir perguntas. Você já tem uma? Você quer fazer? Gina? Você, Rodolfo, depois o Lucas, depois a Natália, então. Eu queria... Bom, obrigado primeiro. E queria entender um pouco, até na linha do que o Humberto falou, você não estava no fim de semana passado, mas ele falou muito de se preparar, assim, de como você tem que
conseguir medir tudo ou vivenciar tudo para conseguir tomar uma decisão certa, né? Ele falou de um imaginário sociológico. E aí eu queria entender como você se preparou antes, se foi só cursinho realmente, ou você, sei lá, para prova oral fez outros testes, ou pensou em outras coisas, e depois que você foi selecionada, como foi seu preparatório, assim? Porque a ideia desse curso é até trazer um pouco de uma visão de direito e desenvolvimento que a gente acha que às vezes falta um pouco na magistratura, ou acho que na sociedade em geral, de você ter diversas visões. Então, como você, sei lá, se você vê esse curso como uma coisa positiva, ou se você gostaria de ter feito alguma coisa desse tipo, ou que outras coisas você fez para ter uma visão que parece ser essa mais ampla. Parabéns pelo concurso, pelo curso de vocês. Eu vejo como muito positivo esse curso, porque, embora eu não tenha podido assistir a todas as palestras, eu pude perceber pela palestra do Dr. Carlos Ari que o enfoque é prático, voltado para a crítica, para possibilitar esse pensamento crítico nos alunos, né? Então, eu vejo muito positivo. Eu acho que é muito bacana, vocês estão de parabéns, espero que eles se repitam mais vezes. Espero estar aqui para assistir. E em relação à preparação, eu fiz esses cursinhos teóricos, né, os tradicionais, o Marcato, o Damasio, o Luiz Flávio Gomes. Quando eu fui aprovada para a segunda fase, para o oral, existem cursos específicos, né? Então, eu fiz do Scarance Fernandes, e aí eles fazem um simulado oral, simulado de segunda fase. Eles conversam bastante com a gente, sabe, mostrando um pouco da visão, do que eles esperam do candidato. Isso foi muito positivo para mim também. E o fato de eu também estar trabalhando no tribunal, de vivenciar aquilo, para mim também foi muito bom, porque eu já trabalhava com processo, né? Então eu fazia as minutas de voto de agravo de instrumento, que você não é da área, né? Então é um recurso cabível de decisão interlocutória, de uma decisão no processo. Então eu fazia o voto do desembargador e ele corrigia. Então, para mim, vivenciar aquilo, estar naquele ambiente, respirando aquilo, foi muito bom para mim. E também, eu acho que é legal também a gente, né, ler bastante, né, ler jornal. Eu tenho estagiário, hoje minha prima está aqui, ela está estagiando lá com outro juiz que trabalha comigo. E a gente tem muita dificuldade hoje em dia. Eu falo para os meus estagiários lá, falo, pelo amor de Deus, gente, leiam. E não é ler manchete, não é ler Facebook, é ler jornal. Porque na minha fase na época de faculdade, eu morava com os meus pais, meu pai assinava jornal, ele lia jornal, né? Ele tem que ler editorial. Então, para você estabelecer um pensamento crítico, porque isso é exigido da gente e para a gente fazer alguma coisa diferente. Porque se a gente ficar só repetindo, não ter aquela caixinha, né? Como o Dr. Carlos Ari falou, para a gente pensar fora da caixa, ver o que a gente pode mudar, né? Então, o curso aqui, pelo que eu vi, é bem isso, né? É você pensar fora da caixa, é você, né, tomar um caminho diferente, sem se esquecer, é claro, da lei, mas pensar diferente. O que a gente pode fazer diferente? Então, é isso. E deixa eu só complementar até a pergunta do Rodolfo, porque você falou muito da sua experiência de fé, né? Que era uma coisa que você pessoalmente tinha isso para te ajudar. E o que eu acho bacana do que você tem falado aqui é que isso não tem receita de bolo, né? Quer dizer, você não pode chegar aqui e dizer, não, o que você vai fazer para passar no concurso é estudar 8 horas por dia, tem que fazer um pouquinho de academia, balada só no aniversário da mãe e do pai, né? Não tem essa receita, acho que cada um vai ter que encontrar esse equilíbrio. Mas quer dizer, você, como era a tua rotina diária? Então você contou, você ia, trabalhava e na maioria das vezes estudava à noite, né? Mas que outras coisas você se permitia só para encontrar esse equilíbrio? Muito boa pergunta, porque assim, eu fiz Damasio e eu lembro de uma palestra do professor Damasio e ele contava assim, agora a vida de vocês acabou. Porque quando eu prestava concurso, eu morava na pensão, e aí os meus amigos passavam na rua, indo para as festas, e aí eles viam aquela luzinha no pensionato ali, e falavam, estava eu lá estudando. Então você já pensa, nossa, acabou, vou morrer, né? Nossa, o que será de mim agora? Não é assim, não tem receita de bolo. É claro que
Você tem que saber, o conhecimento vai ser exigido de você. Agora, você tem que ver o que vai ser melhor para você, como que você vai assimilar toda aquela matéria, todo aquele cabedal de conhecimento, né? Então, assim, minha vida, eu namorava, é claro que eu viajei, é claro que eu né, eu tinha minhas horas de estudos. 2 anos eu exclusivamente estudei, não trabalhava. No 3º ano, depois de formada, eu advoguei e trabalhei, e no 4º ano trabalhei muito. Só que assim, o conhecimento já estava ali, né? Então era uma revisão. Então, e aquela pressão interna minha diminuiu muito quando eu comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro, né? Então aquilo para mim funcionou. Então assim, realmente não tem receita de bolo. Minha amiga Helena, que passou lá, né, que eu contei para os senhores, ela lia livros, doutrina, lia 3, 4 vezes, mas para ela funcionou aquilo, né? Para mim, eu preferi de outro jeito, né? Eu sou muito mais prática e para mim resolveu daquele jeito. Talvez eu não conseguisse ler 5 vezes o mesmo livro, né? E para mim eu fui mais prática e deu certo, né? Agora não sei. Cada um acho que tem que descobrir ali o seu caminho. Agora eu acho que inevitavelmente assim, eu acho que vocês têm que ter técnica. Concurso é técnica. Primeira fase são exigidos certas coisas. Por exemplo, lei seca é a primeira fase. Não adianta ficar perdendo. E eu também tive um namorado que no 5º ano de faculdade eu fazia faculdade de manhã, estudava marcato à tarde, e ele me buscava no ônibus à noite, e ele não tinha dinheiro para fazer cursinho. Então, eu chegava à noite, eu passava todo dia para ele a matéria, tudo que eu tinha aprendido. E aí, depois, eu me formei, e ele já estava estudando há um tempo para concurso. E aí, eu queria, vamos não sei aonde. Não posso, porque eu tenho que estudar. Não posso, porque eu tenho que estudar. Mas eu falei, tá, mas só um pouquinho. Não posso, porque eu tenho que estudar. E ele ficava horas e horas sentado, só que aquilo, ele não conseguia assimilar tudo aquilo. Então, a gente tem que ser honesto com a gente. Sabe? Bom, eu tô conseguindo assimilar, estou focado. Então, se não tá, vai tomar uma água, vai tomar uma cerveja, depois você volta mais animado, né? Então, e aí, o que aconteceu? Ficou 10 anos, coitado, não passou. E eu fui, acabei passando. Mas é isso, não tem receita de bolo, assim, é cada um que vai acabar descobrindo como que vai conseguir, né, alcançar o objetivo.